São 9h45. Ouvinte da CBN tem acompanhado as notícias sobre os feminicídios registrados essa madrugada, mais um, na cidade de Sumaré. Campinas, um grande evento ontem, reunindo todos os profissionais que fazem esse tipo de acolhimento, atendimento, tentando prevenir casos. E agora a gente aprofunda no tema com uma pesquisa que foi premiada sobre a prevenção de casos de feminicídio. A tentativa aqui da CBN é encontrar respostas, soluções ou tentar, através da informação, contribuir. É o mesmo que querem os cientistas da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas. A gente conversa agora com a pesquisadora Mônica Caicedo Roa, que fala de fora. Hoje ela está no Canadá por conta de trabalho e estudos e se disponibilizou a conversar aqui com a gente. Mônica, primeiro, parabéns pelo trabalho e um bom dia. Muito obrigada mesmo. De fato, foi um trabalho, né, bem interessante, muito bonito. Muito difícil de realizar, porque pesquisar feminicídios nunca é fácil. Mas, bom, hoje a gente se depara essa semana, né, recebemos ontem o primeiro prêmio e dia 25 a gente vai receber o segundo de teste de destaque da Unicamp, e é para mim uma honra. Obviamente, bom, primeiro, ter a possibilidade, né, eu sou colombiana, mas ter a possibilidade de fazer parte, né, de esta área acadêmica no Brasil, e, bom, agora passar os limites já do continente, agora que bom, eu estou na cidade de Calgary, que é no estado de Canadá, em Alberta, e bom, estou muito feliz, muito contente de ter recebido o reconhecimento, porque isso é um sinal, né, de que as pessoas estão reconhecendo mais o fenômeno e estão, assim, olhando realmente com a seriedade que merece para conseguir intervir os casos e evitar que novos casos aconteçam, né? Uma das questões que me passou pela mente foi sobre como vocês levantaram informações a respeito de feminicídio. E importante lembrar que são casos da cidade de Campinas. Sim, a gente se concentrou nossa pesquisa, né, fazendo entrevistas com as mulheres, realmente com as famílias, né, das mulheres vítimas de feminicídio na região, e a gente fez um estudo de caso e controle. Então, coletamos todos os casos, a gente foi atrás de todos os casos de homicídio feminino, que no total, no ano 2018 e 2019, que foi o ano que a gente fez a coleta, justo antes da pandemia, a gente conseguiu coletar a amostra, e a gente coletou 38 casos de homicídio feminino, dos quais 24 a gente conseguiu caracterizar como feminicídio. O processo de coleta foi bem interessante, porque a gente teve a possibilidade de acessar, né, todas as mortes, visitamos todas as famílias, fazendo uma coisa que a gente chama de autópsia verbal, que é uma autópsia que se faz com os familiares de pessoas, né, que já faleceram, para tentar entender um pouco do contexto da vida e da morte dessas mulheres. Ainda a gente teve acesso, né, a todas as notícias, as notícias que apareceram na mídia e outras fontes de informação, e ainda a gente complementou os dados com dados do IML, né, porque também, lógico, os dados têm muita subjetividade, e essa era uma forma de tentar se ater aos fatos. E, bom, essa foi a nossa coleta de dados. Eu percebi que houve alguns aspectos que foram recorrentes e gostaria que você comentasse isso com a gente. Por exemplo, o ambiente onde essas mulheres viviam e a relação delas com os agressores e o uso de álcool e drogas. Sim. Bom, logicamente, para falar de um feminicídio, uma coisa que a gente tem que entender é que não todos os homicídios femininos são feminicídios, né? Nos feminicídios, a gente pode ver uma lógica desigual de poder, né, entre homens e mulheres. Nos dados que a gente coletou, todos os homens, todos os agressores sempre foram de sexo masculino. Não houve nenhuma mulher homicida, todos eram de sexo masculino. Principalmente eles eram os esposos, namorados, ex-parceiros, bom, também teve um caso de um filho, de um neto, que perpetraram, né, violências letais contra essas mulheres. O uso, né, das armas, eu acho que é um padrão que se repete já nos 5 casos que a gente já tem
este ano é que, basicamente, as agressões são feitas com objetos que estão disponíveis nas casas, como, por exemplo, né, as armas brancas, né, as facas, os martelos, ou esse tipo de coisas que um casal, que uma pessoa tem normalmente disponíveis em casa. Também houve casos de estrangulamento, né? E a gente sempre vê que tem um componente de planejamento, ou seja, os casos não acontecem assim espontaneamente, não é aquele surto, né, de raiva que aconteceu no momento onde a pessoa perdeu o controle e agrediu a mulher. Usualmente, essas são mulheres que têm histórias de agressão, né, de todo tipo de agressão, porque as violências, usualmente elas começam de uma forma muito leve e sutil e elas vão se agravando, tanto em intensidade como em frequência. Então, começa, né, com agressão moral, uma agressão verbal, e depois essa agressão vai escalando para uma agressão psicológica, depois sexual, depois uma agressão física, e essas agressões físicas vão se convertendo em agressões cada vez mais perigosas, até que terminar acabando da vida da mulher. No entanto, e um fenômeno que foi assim muito importante, né, desde o ponto de vista da pesquisa, é que os relacionamentos já não são esses relacionamentos tão longos. Às vezes as mulheres, sei lá, permaneciam no relacionamento 5 anos, 6 anos, 7, 10, por causa dos filhos, por causa da construção da relação e tal. Mas a gente viu casos de namorados que mataram as namoradas justamente e eram relacionamentos de 1 mês, de 3 meses. Então, de fato, é necessário, né, ter um pouco mais de consciência, principalmente pelas mulheres, né, de estarem alertas de esses signos para conseguir acessar apoio rapidamente. Né? A gente já não tem tempo de esperar que as agressões sejam mais severas para procurar ajuda. De fato, é necessário identificar essas agressões ou essas violências nos primeiros momentos. E também entender que tem meio que um paradoxo aqui, e é que o fato da mulher querer terminar o relacionamento, ou seja, dela entender que está num relacionamento violento e querer terminar esse relacionamento, é um fator também que faz com que ela seja em risco, porque o agressor não quer perder o controle sobre essa mulher, né? Ele quer seguir perpetrando essas agressões. E, de fato, ele quer ter controle sobre os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos, as ações dessa mulher. Então, a gente precisa apoiar, né, as mulheres que estão denunciando e que estão querendo terminar os relacionamentos, como sociedade, como família, como amigos, desde os diferentes grupos, né, desde as diferentes redes. Essas mulheres precisam de muito apoio. Mônica, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. Nesse sentido do que você está dizendo agora, uma das conclusões que vocês chegaram é que, diante de todos esses sinais, né, muitos casos são evitáveis, preveníveis, né, até porque tem um dado aqui que nos 30 dias anteriores aos crimes, geralmente elas sofreram algum tipo de violência. E outra coisa que eu gostaria que você comentasse é que vocês também concluíram que não é preciso trabalhar só com as vítimas, mas também com os agressores, né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso, por favor? Sim, claro. Bom, um dos achados importantes das reflexões importantes depois de que você faz uma tese de feminicídio. Eu passei os 5 últimos anos da minha vida estudando feminicídios, né? E o que mais, vamos pensar assim, é mais fácil acessar as vítimas, né? Porque elas já estão aí. Mas os agressores é sempre mais difícil fazer essas pesquisas. Por quê? Primeiro porque eles cometem os fatos, né? O assassinato, e muitos deles fogem, assim, são foragidos da justiça, eles vão para outros estados, para outros países, para outros lugares, evitando ser reconhecidos pelo crime. Muitos deles fazem o ocultamento do crime, né? Então, pegam o corpo. Já dos casos que eu estudei, por exemplo, teve um caso que o corpo foi enterrado, né? E só por um vizinho que meio que viu alguma coisa que a gente conseguiu, né, identificar esse caso como feminicídio. Também perdemos a conexão, acho que está sendo aqui, voltou. Olá, Mônica. Agora voltou. Eles intentam, né, ocultar os sinais de violência e também de fugir, de fato. Então, bom, depois de fazer essa análise, né, a gente percebe, né, que os feminicídios de fato não são um problema feminino.
os feminicídios são um problema masculino, da masculinidade e das formas de violência com as quais, né, o país e Latinoamérica como um todo, porque não, vamos dizer, outras regiões não estão livres do fenômeno. De fato, assim, a gente entendia, né, a cifra, né, de que tem 137 feminicídios no mundo diariamente, e do Brasil são 13 desses feminicídios. Então, o país realmente está em uma crise, um problema grande de violência contra as mulheres, e não só contra as mulheres, né, a gente também tem uma cifra altíssima de homicídios em homens, né, muitos deles muito jovens. Mas voltando ao ponto, lógico, é importante trabalhar com os dois, assim, com os dois lados, né? Com as mulheres, logicamente, né? A gente não pode pensar em desfinanciar ou tirar algumas das políticas dos poucos, né? Dos poucos mecanismos que a gente tem para garantir os direitos dessas mulheres, de segurança ou a vida mesmo. Mas também a gente tem que pensar que se não, a gente não consegue fazer umas intervenções que sejam holísticas, que sejam integrais, a gente está perdendo um pouco o tempo, né? Porque é necessário, por um lado, trabalhar com a mulher, proteger ela, dar ferramentas para que ela consiga se sustentar ela mesma, consiga se educar, conseguir um trabalho para que não dependa nem economicamente, nem emocionalmente do agressor. E isso é necessário, para isso é necessário que as mulheres tenham um apoio, né? E muito desse apoio é psicológico, porque elas precisam entender, né, que estão num ciclo de violência, que precisam sair dele, mas também entender que sair desse ciclo tem os riscos que podem ser para a vida. E, por outro lado, a gente precisa trabalhar com as masculinidades. Porque o que acontece? Quando a gente, às vezes, consegue tirar uma mulher desse ciclo de violência, conseguir fortalecer ela e dar as ferramentas para que ela consiga ser uma mulher, vamos dizer, livre e conseguir fazer a sua vida, o agressor vai atrás de outra mulher, né? Que consegue, e com ela consegue repetir o ciclo. Então, pensando em termos de saúde coletiva, para a gente não faz sentido só proteger as mulheres e não trabalhar com os agressores, porque de fato são os agressores que perpetram essas violências. Então é necessário, e de fato a Lei Maria da Penha o contempla, né, de fazer intervenções para tratar esses agressores, né, nos primeiros estadios, né, quando eles estão perpetrando as violências que não são tão graves, para evitar que essa violência escale e que seja uma violência letal, né. Temos que lembrar que os feminicídios, lógico, são um ponto mais extremo dessa violência, mas são poucos os casos de feminicídio comparados com o número de casos de mulheres sofrendo violência, né? Então, a ideia é, de fato, construir formas de relacionamento que sejam saudáveis tanto para elas quanto para eles e os filhos que usualmente estão nesses relacionamentos. Porque uma coisa que a gente observou, né, é que quase 100% das mulheres que sofrem, né, esse tipo de violência, elas têm filhos ou outros dependentes que ficam, né, sem a proteção da mulher. Mônica, a gente está terminando aqui o tempo da entrevista, mas além dessa questão da falsa percepção sobre relacionamento, que as mulheres precisam ter conhecimento para poder já identificar logo no início, né? E de repente não avançar com esse tipo de relação, tem um outro fator sobre a pesquisa que aí entra na prevenção e entra nas políticas públicas, esse período, assim que a mulher decide ou anuncia pela separação, são 3 meses que vocês identificaram que é preciso fazer esse planejamento estratégico e até de rota de escape para essa mulher, ali então, nesse momento que as ferramentas legais, medidas protetivas têm que funcionar, então talvez a política pública deveria estar relacionada e direcionada a esse período de tempo. Acho que nesse sentido seria, então, a pesquisa apontando aí, olha só, gente, é aqui que a gente tem que trabalhar, além, lógico, dos outros fatores que você ponderou muito bem. Bom, esses tempos não foi na minha pesquisa que a gente determinou, esses tempos já tinham sido determinados porque, como eu falei, esse é um fenômeno mundial. De fato, essas estimativas foram feitas nos Estados Unidos, né? Lógico, assim, tem um período de muito risco depois da separação, que são 3 meses, né? Depois, após a separação, e até 1 ano, né, que é o período que a gente tem como mais risco. Não significa que agressões não aconteçam depois desse período. Tem casos, né, que o agressor ficou preso, esperou 5 anos na cadeia e saiu para matar a mulher. Então,
é necessário, lógico, concentrar os esforços na prevenção. E para prevenir os casos, a gente não tem essas medidas imediatas. A gente tem que pensar que a prevenção dos casos toma muito tempo, toma muito recurso e precisa de sistemas organizados e que sejam sustentáveis, né? Que se sustentem no tempo, não podem ser desfinanciados ou financiados, dependendo de fatores externos, né? Porque a gente tem que entender que vivemos realmente em uma sociedade muito violenta e precisamos desconstruir essas maneiras para construir umas outras formas de relacionamento. Por isso é necessário trabalhar com as duas partes, né? Tanto com os agressores quanto com as vítimas. E já têm sido feitas algumas iniciativas, né, de esse trabalho reflexivo masculino, que de fato são os homens que precisam se sentar, né, e discutir entre eles e pensar entre eles uma nova forma de sociedade, na qual eles tenham um papel central, como já têm, mas também tem espaço para que as mulheres consigam ter esses papéis que são tão importantes e com certeza isso ajuda ao crescimento econômico, ao desenvolvimento social e tudo mais. Tendo consciência, mas assim, né? É um processo. É um processo longo, porque eles teriam que ter consciência e conseguir identificar o que é um relacionamento saudável, né? Não cabe só a nós mulheres fazer essa Não, justamente pelo que eu Mas, falei, né? Depois da pesquisa, é possível ver que não é um problema feminino, de fato. É um problema no qual os homens precisam ser protagonistas. Obrigada, viu, pela entrevista e um bom dia, bom trabalho por aí, tá bom? Muito obrigada a vocês também. Boa sorte. Obrigada. Falamos com a pesquisadora Mônica Caicedo Roa, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.